Meninas, meninos, saudações! Vamos dar continuidade com os nossos estudos, agora na apostila 4, Globalização e processos econômicos atuais. Vamos trabalhar algumas características econômicas do mundo contemporâneo, como elas se formaram historicamente, como elas se manifestam na atualidade. Globalização, entendimento do processo. Segundo o quadro que nós encontramos na apostila, a globalização é um conjunto de ações que interligam as nações, ampliando os vínculos econômicos, políticos, culturais e sociais. Poderíamos dizer ainda de uma outra forma, a ideia de aumento do intercâmbio entre regiões em escala global. Então acontece um fenômeno em uma determinada região e isso se desdobra em escala mundial potencialmente. Por que potencialmente? Porque nem todas as regiões participam do processo de globalização da mesma forma. Se há uma oscilação positiva ou negativa muito forte da Bolsa de Valores de Nova York, provavelmente essa oscilação vai influenciar a Bolsa de Valores de São Paulo. A recíproca não é verdadeira. Então tem algumas regiões que são centrais no processo de globalização, são os países desenvolvidos. E os países semi-periféricos, eles participam menos de forma agente neste processo de globalização, mas aumento do intercâmbio entre as regiões e de forma hierarquizada, com algumas regiões mais importantes do que outras. Origem nas grandes navegações, hoje impacto da revolução técnico-científico-informacional, comunicação e transporte. Então, bastante importante, quando começa esse processo que nós hoje denominamos de globalização. É muito comum a gente pensar na globalização ligada à comunicação via satélite, às bolsas de valores e à comunicação com smartphone, mas, na verdade, a globalização dessa forma que eu defini anteriormente, aumento do intercâmbio entre regiões em escala global, é um processo que já está dado há muito tempo. Vamos imaginar, por exemplo, no Neolítico, duas comunidades domesticaram uma plantas e outra animais. Essas comunidades têm superávit de proteína vegetal, de proteína animal. Elas entram em intercâmbio comercial entre elas. Mas na região de plantio há uma inesperada seca que diminui a produção de grãos e eles não têm mais grãos. Eles não têm mais os produtos agrícolas para comercializar, afetando o abastecimento agrícola da outra região. Acontece um fenômeno em uma área e há desdobramentos na outra região. Este exemplo, entretanto, não poderia ser um exemplo de globalização lá no período neolítico, porque a globalização envolve intercâmbio entre regiões em escala mundial, em escala global, mas isso também não precisa do WhatsApp. No século XV e XVI isso já está dado, na medida em que, por exemplo, na América Portuguesa, no litoral oriental da América Portuguesa, nós tínhamos os engenhos de cana. Cana é um produto nativo da Ásia e estava sendo plantado aqui no continente americano, em uma empreitada econômica portuguesa, com financiamento holandês, com força de trabalho capturada e escravizada na própria região, índios que foram transformados em trabalhadores escravizados e, eventualmente, pessoas presas na África subsaariana trazidas para a América Portuguesa. Então vejam como, no litoral oriental da América Portuguesa, no século XVI, várias regiões do mundo, vetores de várias regiões do mundo estão confluindo. Nós já temos, portanto, um exemplo de globalização. E, portanto, o que motiva este processo de globalização? Isso é muito importante, porque a ideia de globalização frequentemente está ligada a abstrações tolas, toscas, que não se relacionam com a realidade. A globalização está ligada à busca dos povos de se encontrarem ou coisas idiotas como estas. Não. Há algo que mobiliza o processo de globalização. Este mobilizador, este motor do processo de globalização é o capital. No meu exemplo anterior, porque os portugueses estavam aqui no século XVI para encontrar novos povos, para unir culturas? Não. Era uma empreitada econômica, de comercialização na Europa, etc, etc. Então, o motivador do processo de globalização é econômico, diríamos hoje, são as necessidades do capital. Então, para nós entendermos este processo de globalização, é interessante colocar o processo de globalização no contexto de evolução do capital. Temos aqui a linha do tempo da apostila,
Capitalismo comercial, séculos XV e XVI, com as grandes navegações, com a ocupação do continente americano, que estabelece pela primeira vez uma divisão internacional do trabalho, isto é, uma forma de organização e comércio de diferentes partes do globo. Aqui as regiões metropolitanas, europeias, e aqui as áreas coloniais. Aqui fornecendo as matérias-primas agrícolas, minerais, para o processamento nas áreas centrais, abastecendo em manufaturas essas áreas centrais e também as áreas periféricas quando demandado. Este capitalismo comercial, então, esta forma comercial de capitalismo já inaugura o que nós chamamos hoje de processo de globalização, que vai então se intensificar com o passar do tempo, criando novas diferentes manifestações. É o que vem acontecer com o capitalismo industrial, a partir da Revolução Industrial, que mobiliza uma outra forma de entendimento da economia capitalista, que nós vamos chamar de liberalismo econômico. De liberalismo econômico. O liberalismo se pauta na ideia de leis de mercado. Então a economia teria determinadas normas, regras de funcionamento intrínsecas, inerentes à própria atividade econômica, que possibilitariam o melhor funcionamento da economia a cada tempo, sem a intervenção de entes externos nessa atividade econômica. Quem seria um ente externo? O Estado. O Estado que tanto interferia na atividade econômica no antigo regime absolutista, agora, com o avanço das revoluções liberais, com o avanço da ideia de direitos fundamentais, não vai ter mais legitimidade de intervenção na atividade econômica, inclusive do ponto de vista teórico, tendo em vista a lógica liberal de entendimento de a economia funcionar perfeitamente sem a intervenção do Estado. São as leis de oferta e demanda. O que regula então o preço das mercadorias? Será que é o Estado mandando o preço? Não, oferta e demanda. O mercado quer intensamente um bem e um serviço, que não é produzido tão intensamente. Então o valor é alto, o preço é alto. Mas se o preço é alto, então ele é um produto, um serviço interessante para o capitalista investir. O aumento do investimento gera não apenas o abastecimento do mercado, mas a redução do preço e, portanto, a quantidade de mercadorias, a qualidade das mercadorias, o seu preço, a empregabilidade, os salários, tudo isso é regulado a cada tempo de uma maneira ótima pela própria economia, pelas leis de mercado. Mas será que funciona tão bem desse jeito mesmo? Não funciona. Porque nós sabemos que, principalmente ao longo do século XIX, é teorizado que o capitalismo tende a uma muito forte concentração da renda. A burguesia, detentora privada dos meios de produção, acaba comprando o valor, acaba comprando o trabalho dos trabalhadores proletários por um valor menor do que os trabalhadores produzem de fato, e isto acumula riquezas nas mãos da burguesia, pauperizando, empobrecendo o proletariado. Uma contradição, um problema de renda, uma contradição social. Mas não apenas isto, a concentração se dá na própria estrutura produtiva, através da formação de monopólio, através da formação de oligopólios, quando um apenas concentra a comercialização dos bens ou serviços, ou quando poucas empresas, no caso do oligopólio, é que fazem isto, sendo que essas empresas, inclusive, podem se organizar para viabilizar o controle monopolista ou oligopolista do mercado, através de cartel, trust e holding. Cartel, quando este controle se dá na venda, na comercialização das mercadorias. Trust, quando uma empresa ou quando um conjunto de empresas controla a comercialização das mercadorias, podendo ser o trust horizontal ou o trust vertical, quando as empresas são do mesmo setor de atividades, ou vertical, quando elas são de diferentes setores da cadeia produtiva. E holding, cuidado, holding não é necessariamente um dispositivo de controle monopolista de mercado, mas pode acabar se tornando. Holding quando uma empresa tem controle acionário de outras empresas. Isso é um dispositivo normal de controle de empresas que têm capital aberto.
Tá? Entretanto, se as empresas controladas por uma holding, estas sim, forem, por exemplo, as principais empresas de um setor de atividades, então esta holding acaba viabilizando monopólio naquele setor de atividades. E, portanto, o capital não se organiza assim tão bem, nem no que diz respeito à distribuição da riqueza na sociedade e nem no que diz respeito à organização da produção, que tende à concentração monopolista. Além disto, este capital industrial vai exigir uma nova organização da estrutura produtiva mundial, tendo em vista que as necessidades dos países capitalistas industrializados, principalmente na Europa, são necessidades ilimitadas, e os recursos naturais, o mercado consumidor nos seus próprios territórios não são mais suficientes para estes países. Eles vão se lançar em controles imperialistas sobre regiões da África e da Ásia, tendo em vista os Estados Unidos aumentarem o controle sobre o continente americano através da doutrina Monroe. Com isto, com o capitalismo industrial, com essas novas características produtivas, com essas novas características espaciais, há uma tendência de alteração da divisão internacional do trabalho. Nós ainda temos áreas coloniais, mas também países já independentes, que continuam sendo os fornecedores de matérias-primas, energias, produtos da agropecuária, produtos minerais, e são compradores dos produtos industrializados das áreas centrais no advento do capitalismo industrial. Mas, como vocês estão vendo por este slide, este capitalismo industrial, esse capitalismo no formato liberal, é farto em contradições. Na prática, que contradições são estas? Contradições que levam à Grande Guerra. Contradições de mercado. França, Reino Unido precisam de recursos ilimitados. Eventualmente, a solução da Conferência de Berlim de partilha da África e da Ásia não é mais suficiente para a acomodação destas potências que entram em guerra, na chamada Grande Guerra ou hoje Primeira Guerra Mundial. Superprodução que leva à quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 1929 e à depressão americana dos anos 1930. Então, será que as características intrínsecas da economia capitalista, será que elas possibilitam o melhor funcionamento do capital a qualquer tempo? Não. O capitalismo não é um sistema auto-organizado. Ele é um sistema altamente desorganizado, culminando com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29, com a depressão americana dos anos 30. E se a solução da Primeira Guerra Mundial manteve a lógica imperialista multipolar, essas contradições vão se desenrolar até a Segunda Guerra Mundial, onde nós temos então uma ruptura definitiva com esta ótica do imperialismo do século XIX. Temos, portanto, o capitalismo industrial na sua forma liberal, no seu formato de liberalismo econômico, sendo produtor de inúmeras contradições. Dentro da sociedade, concentração de renda, na organização do capital, concentração monopolista da atividade econômica, no cenário internacional mundial, com as práticas imperialistas e com os conflitos armados entre os países. Como então superar esses problemas cada vez mais graves gerados pelo capitalismo no seu formato industrial, o capitalismo na sua organização liberal? Superação das tensões através da racionalização da atividade econômica. O capitalismo não se organiza por ele próprio, muito pelo contrário, ele é altamente desorganizado. É necessário, então, uma forma de organizar esta atividade econômica, o keynesianismo. E quem vai ser o agente desta organização de atividade econômica? Ora, a única entidade na sociedade que tem o poder político, que tem as condições e poder econômico para organizar a economia capitalista é o Estado. Intervenção do Estado, reestruturando a atividade econômica. Se a crise de 1929 foi uma crise de superprodução, a produção está num patamar muito elevado e as capacidades de consumo estão muito aquém da produção. Então o Estado vai atuar melhorando as condições de consumo. E a partir do momento que isso está reequilibrado, o Estado vai atuar com vistas a sempre organizar
da melhor maneira possível esta condição de produção, a maior possível, porque é uma economia capitalista, frente às capacidades de consumo na sociedade. Então o capitalismo não se organiza por ele próprio, ele tem a necessidade do Estado organizar esta atividade econômica, Estado que é a única entidade que tem a visão de conjunto, o poder político e econômico para promover esta organização. E com isto, acaba havendo um desdobramento. Eu disse para vocês, o consumo está aqui embaixo. Então as pessoas têm necessidades, mas não têm renda para consumir. Com o keynesianismo, nós podemos inaugurar uma nova forma de relação Estado-sociedade, que é o estado de bem-estar social. Agora o cidadão passa a ser visto não apenas como dotado de direitos civis, direito de existência na sociedade, direitos políticos, direito de interferência na estrutura política, nos processos políticos. O cidadão é dotado de uma terceira categoria de direitos sociais. Afinal de contas, será que a cidadania é de fato plena se uma pessoa na nossa sociedade não tem habitação, não tem educação, não tem acesso à saúde, não tem renda? Claro que essa pessoa estaria em uma condição marginalizada frente à cidadania. Como o Estado pode suportar que alguém fique abaixo da cidadania? Se essa pessoa não tem renda para pagar os seus estudos e é analfabeta, então o Estado patrocinará os seus estudos. Educação pública. Se a pessoa está doente, há uma terapia para essa doença, mas ela não pode pagar, ora, ela está numa condição marginalizada frente à cidadania. O Estado pagará esse procedimento, saúde pública e assim sucessivamente. Criamos então um modelo de sociedade através do qual a sociedade, através do Estado, identifica as características que são essenciais, mínimas essenciais para a condição de vida digna cidadã e oferta estas condições básicas ao cidadão, a partir das quais ele pode buscar, de forma empreendedora, as suas próprias necessidades. Temos, portanto, uma racionalização da economia, que se estende à racionalização da relação Estado-sociedade, do Estado com o cidadão, cidadão agora dotado de direitos de segunda geração, direitos fundamentais de segunda geração, direitos sociais. Mas esse processo de racionalização vai ainda além. Conferência de Bretton Woods, depois da Segunda Guerra Mundial, onde são criados o padrão ouro-dólar, o FMI e o BIRD, uma manifestação do Banco Mundial, padrão ouro-dólar. Até então era vigente o padrão ouro, lastro em ouro que dava valor às moedas de um país em circulação. Depois da Segunda Guerra Mundial, são necessários altos investimentos na reconstrução dos países europeus do Japão. São possíveis investimentos em países subdesenvolvidos que podem ter crescimento econômico, validando necessidades do capital. Agora, como fazer os investimentos? Como emitir mais dinheiro se não há lastro em ouro na França, na Alemanha Ocidental, na Itália para fazer esses investimentos? Na Conferência de Bretton Woods há uma solução. 70% do ouro mundial está nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Então os Estados Unidos viabilizam um novo padrão monetário mundial, padrão ouro-dólar. As moedas mundiais serão lastreadas não mais em ouro, mas na quantidade de dólares que elas tenham guardado. E o que lastreará o valor do dólar? Os Estados Unidos vão fazer isto com o seu lastro em ouro. Os Estados Unidos lastreiam o seu dólar em ouro e os demais países do mundo lastreiam as suas emissões monetárias nas suas moedas nacionais, lastreiam em dólar a emissão das suas moedas nacionais. Desta forma é possível que Banco Mundial, que Plano Marshall viabilizem empréstimos em dólares para a França, para a Alemanha Ocidental, para o Reino Unido, para o Brasil, para reconstrução e desenvolvimento, levando a emissão das suas moedas nativas para estes investimentos domésticos. Quem vai viabilizar esses empréstimos? Qualquer instituição, pública, estatal, interestatal,
ou privada, mas é criada uma instituição em Bretton Woods, o Banco Mundial, uma das suas manifestações, o Banco Interamericano, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. E essa instituição empresta para investimento. Quando a gente diz investimento, é o recurso financeiro que está sendo multiplicado na chamada economia real. Então é dinheiro que vai para a construção de hidrelétrica, aeroporto, estrada de rodagem, recursos de água e esgoto e assim sucessivamente. Então, quem empresta para a reconstrução no pós-guerra? Quem empresta para o Juscelino fazer estrada de rodagem no Brasil? O Banco Mundial, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. E qual seria então a função do FMI? A função do FMI é outra. A função do FMI é regularizar os fluxos financeiros mundiais. Me permitam colocar de uma maneira vulgar. Quem pegou emprestado vai pagar de volta. Para o país ser membro do Banco Mundial, ele tem que ser membro antes do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional tem recursos financeiros dados pelos países participantes. Se um país não consegue pagar as suas dívidas, o fundo empresta para este país viabilizar o pagamento. Agora não nos importa como o fundo empresta, mas pensem isto sim no credor. Se eu sou credor de um determinado país, eu tenho segurança na medida em que ele é do Fundo Monetário Internacional, porque qualquer coisa que venha a acontecer com ele, o fundo pode a ele emprestar recursos para pagar a dívida que o país contraiu comigo. Isto é um processo de racionalização dos fluxos financeiros mundiais. Temos, portanto, uma internacionalização do keynesianismo a partir de Bretton Woods, a partir de 1944, especialmente através destas duas instituições, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Finalmente, esta racionalização se manifesta ainda de uma outra forma que nós já estudamos. A formação da ONU com o seu Conselho de Segurança, um desenho político internacional que garante a estabilidum entre as maiores potências mundiais, manutenção esta que viabiliza o ordenamento mundial, um desenho político que viabiliza a manutenção da ordem mundial. Temos, portanto, o aumento da governança global através deste procedimento. É um longo período de grande crescimento de atividade econômica de forma estável entre as maiores potências mundiais. Este período na história do capitalismo ganha um nome bastante elogioso. Depois da Segunda Guerra Mundial e até os anos 1970, nós temos a chamada Era de Ouro do Capital, Era de Ouro do Capitalismo. Mas tudo que é bom parece e acaba. Daí nós temos a suposta crise do keynesianismo. E por que crise? Poder público, aumento de gastos. Mas espera aí, o poder público está aumentando tão significativamente os gastos e ele vai tirar dinheiro da onde? Ele faz dinheiro para cobrir os seus gastos, fazendo com que isto aumente o processo inflacionário. Com uma inflação cada vez mais alta, com limites de investimento por parte do poder público que não consegue sustentar os seus gastos, há, portanto, incapacidade de investimento infraestrutural pelo governo. O governo não consegue manter os investimentos sociais. E qual seria, então, uma solução para isto? A solução talvez fosse neoliberalismo, política econômica que propõe minimizar a intervenção do Estado na economia, com privatização de empresas estatais, com desregulamentação do mercado, com redução dos gastos públicos implementado nos Estados Unidos, de Ronald Reagan na década de 1980, na mesma década de 1980, no Reino Unido, de Margaret Thatcher. Por que eu coloquei suposta crise? Porque este quadro é bastante problemático. Aumento de gastos do poder público. Mas os gastos não são exatamente keynesianos. Os gastos americanos, maior potência econômica capitalista na Guerra Fria, são gastos com corrida espacial, com corrida armamentista, com guerra do Vietnã e não com serviço de saúde. Serviço de saúde seria um gasto keynesiano de bem-estar social.
mas em corrida armamentista não. Então, primeiro, estes gastos são altamente questionáveis de eles serem, de fato, keynesianos. Mais ainda, se os gastos keynesianos não são tão acentuados, esta inflação, então, não é por culpa do modelo keynesiano, assim como esta incapacidade de investimentos infraestruturais e sociais. Então, esta ideia de crise do keynesianismo parece mobilizada por determinados setores econômicos que demandam a retração do Estado na economia, o grande capital, em especial financeiro, que pode passar a atuar nos setores que antes eram de atuação e às vezes exclusiva do Estado. E, portanto, esta crise é uma crise montada para a iniciativa privada, para o grande capital mundial atuar sobre os antigos setores público-estatais. Consequências do neoliberalismo. Completando a nossa linha do tempo da apostila, avançamos então desde o século XX pelo capitalismo financeiro e no final do século XX pelo modelo neoliberal, que vai intensificar a ação das transnacionais e da formação de monopólios e oligopólios mundiais. Então, isto já acontecia no desenrolar do capitalismo industrial e ao longo do início do século XX, mas com o advento do neoliberalismo no final do século XX, este processo se torna muito mais forte. E ainda mais, smart money, o dinheiro ligado às movimentações financeiras de alta complexidade, inclusive em bolsas de valores espalhadas pelo mundo inteiro e em paraísos fiscais. Cuidado, a apostila coloca aqui uma definição de paraíso fiscal, mas ela está um tanto parcial, não está errado, mas ela está um tanto parcial. Os paraísos fiscais realmente não têm maior controle sobre quem é o investidor. O paraíso fiscal viabiliza processos financeiros de alta complexidade que vão acobertar, que vão dificultar o rastreio desses recursos e, consequentemente, dinheiro oriundo de atividades subversivas, de atividades ilícitas, criminosas, podem ter direcionamento a estes ditos paraísos fiscais, tá certo? Mas não necessariamente. Eu coloquei aqui para vocês taxas administrativas reduzidas, elevados juros. Então, o paraíso fiscal também é atrativo em termos de rentabilidade. Quem investe no paraíso fiscal tem um custo de administração menor, tem juros normalmente mais elevados. E, portanto, se de repente o pai de vocês diz que investe em um desses lugares chamados paraísos fiscais, não pense que seu papai necessariamente é um traficante de drogas ou armas. Ele pode apenas estar buscando colocar o seu dinheiro em um local onde o custo administrativo e os juros são atrativos. Última coisa importante, o paraíso fiscal não está apenas no mundo subdesenvolvido. Nós temos, por exemplo, nos países europeus, países que podem se comportar como paraísos fiscais. A Suíça é um histórico paraíso fiscal. Se aqui nós temos uma consequência deste neoliberalismo, vamos a mais. Aumento da concentração de renda, pobreza e vulnerabilidade social, como nós tínhamos visto lá no século XIX. Quando o capitalismo está entregue à sua própria sorte, há uma tendência de concentração de recursos na sociedade. Há uma tendência de pauperização de setores da sociedade. Esses setores que ficam pobres estão ao mesmo tempo mais vulneráveis, porque o Estado diminuiu ou eliminou os seus aparatos de seguridade social, porque no neoliberalismo é deslegitimado o Estado interferir na atividade econômica, inclusive nos serviços sociais. Uma pessoa com menos renda, uma pessoa com vulnerabilidade no emprego e que sabe não vai encontrar um poder público que sustente essa pessoa nessas necessidades. Isto aumenta a vulnerabilidade social. Essa vulnerabilidade social acentua novas tensões políticas. De que ordem? Eu vou colocar aqui para esquematizar fim das esquerdas. Então, lá estava o socialismo soviético, que eu vou colocar à esquerda no espectro ideológico, na verdade, extrema esquerda. Lá está o estado de bem-estar social europeu, que eu vou colocar numa centro-esquerda. E há uma centro-direita neoliberal.
Agora, quem vai vencer este conflito ideológico até os anos 1970, 80, 90? Lá se vai a União Soviética e o socialismo realmente existente do século XX. Então, a extrema esquerda socialista desapareceu. Sobrou ainda o estado de bem-estar social da centro-esquerda, mas com o advento do neoliberalismo, inclusive nos países europeus, essa centro-esquerda perde mais e mais espaço para a direita pró-globalização neoliberal. Então ela venceu. Não. Esta ideia é a ideia manifesta por Francis Fukuyama na década de 1990, o fim da história. A direita neoliberal, a direita democrática dos direitos fundamentais de primeira geração teria vencido e tenderia a se perenizar no processo histórico. Mas não, o processo histórico é sempre incerto. E, na verdade, estas vulnerabilidades sociais passaram a alimentar cada vez mais um discurso que nós chamaríamos hoje de populismo de direita ou de extrema-direita, criando então um novo padrão de tensão política em diferentes países com manifestação internacional mundial. Então agora não é mais uma direita neoliberal contra uma esquerda do estado de bem-estar social. É uma direita neoliberal contra uma extrema-direita individualista competitivista, excludente no que diz respeito a mulheres, negros, migrantes, LGBT, porque é pautada por valores tradicionais, como valores nacionalistas, valores de terra, valores de sangue. E se o nacionalismo ganha força, e tal qual no século XIX, uma competição maior entre as maiores potências mundiais, que acentua as tensões políticas mundiais. E, portanto, mesmo dentro de um cenário capitalista, os ganhos que nós tivemos em termos políticos internacionais e sociais depois da Segunda Guerra Mundial com o estado de bem-estar social foram gravemente dilapidados com o neoliberalismo, criando este cenário que nós encontramos na atualidade. Tudo bem? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, é um assunto de alta complexidade. Se alguém tiver algum problema, por favor, me aciona através das redes sociais. É isso por hoje. Abraço para todos e boa sorte.